Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Você que está na sua casa, você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus conosco. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim o texto sagrado: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Vou recapitular novamente a leitura do versículo para ficar bem gravado na nossa memória e para você entender que haverá o tribunal de Cristo. E hoje nós estaremos aprendendo o que significa esse tribunal. Paulo escreveu na sua segunda epístola à igreja de Corinto, capítulo de número 5, versículo de número 10, ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou seja, através do corpo, ou o bem ou o mal. Diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Meus irmãos, você observa como ponto de partida nesse versículo que Paulo, ele é explícito nesta palavra, ele é evidente, Paulo é claro em dizer que haverá um tribunal. Só que quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu para a igreja de Roma. E ele falava aos cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém pensa, quando disse todos devemos comparecer, alguém acha que isso está incluso as pessoas lá fora que não conhecem a Deus. Nananina, não. Isso aqui é para os cristãos. Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma, para os irmãos da igreja. E ele então diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, primeiro, antes de chegar no céu definitivamente e morar ou reinar com Cristo durante os 1000 anos na terra, no período milenar, antes disso, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo para receber o quê? Premiação. Para receber o galardão. Mas por meio daquilo que nós fizemos, por meio do corpo, tudo aquilo que nós fizemos, ou bem ou o mal. Quando diz o mal, não é que nesse dia a pessoa vai estar recebendo o mal. Até porque Paulo usa aí uma forma de expressão. Por que o mal? Ele está escrito ali. Não é que vai ter punição. Eu vou mostrar para vocês que nesse tribunal não se trata de punição, quanto condenação ou absolvição para ir para o céu. Não existe isso nesse tribunal. Esse tribunal é o momento que a igreja de Cristo, universalmente, será galardoada. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o que quer dizer tribunal.
A palavra grega para tribunal é bimá, tá? A palavra grega para tribunal é bimá, alguns expressa bemá, a mesma coisa. E isto significa, ou bimá significa, uma plataforma elevada de arbitragem, de premiação. É uma plataforma mais elevada, semelhante ao pódio, a um pódio. Você vê, tem uma corrida, né? E normalmente eles fazem um pódio para depois da corrida, os vencedores, eles sobem aquele pódio. E normalmente tem o ouro, tem a prata e tem o bronze. Então, bimá significa isso, uma plataforma elevada de arbitragem, de recompensa, ou seja, um pódio, para você ficar bem em compreensão do que significa o tribunal. Agora escute bem isso. Na consequência dos eventos escatológicos, né, e na sequência dos eventos, porque o que eu gosto da escatologia é porque há uma sequência de acontecimentos. Quando a Bíblia diz que acontece o arrebatamento da igreja, o que vem depois? Vem exatamente o tribunal de Cristo. Pastor, e depois do tribunal de Cristo? As bodas do Cordeiro. Pastor, e depois das bodas do Cordeiro? Então, vem a batalha do Amargedon, que é o finalzinho da grande tribulação, e logo em seguida vem o juízo final. Depois do juízo final, vai se estabelecer, então, segundo a Bíblia, 1000 anos com Cristo na terra, o reinado milenar de Cristo. Então, a escatologia é uma sequência. Então, na sequência, 2 eventos escatológicos, 2 deles subsequentes ao arrebatamento da igreja, acontecerão no céu. Primeiro, o tribunal de Cristo. Segundo, as bodas do Cordeiro. Pastor, o que é as bodas do Cordeiro? É o casamento da igreja com o noivo celestial. Já fala bodas, né? É onde nós vamos receber uma pedrinha branca. E o que acontece final de ano? Às vezes tem aquele amigo secreto. E a gente não sabe quem escolheu aquela coisa toda. Parece que Deus gostou desse negócio, vai ter uma pedrinha branca. Cada um vai receber uma pedrinha branca. E só saberá qual será o seu nome aquele que receber a pedrinha branca. Vai estar escrito nela o seu nome. Então, muitas coisas serão desvendadas nas bodas do Cordeiro. Agora, nesse tribunal, apenas galardão. É a justa retribuição de um justo juiz galardoador que estará, vamos dizer assim, num trono de concessão de galardões. Trono de concessão ou concessões de galardão, galardoando aqueles que trabalharam na obra de Cristo. Outro sim, os eventos na terra depois do arrebatamento da igreja de Cristo será, entendeu? Terrível, porque eu mostrei aqui que Jesus vem, arrebata a igreja e entra no mundo a grande tribulação. 7 anos terríveis. Muito embora eu mostrei para os irmãos na semana que se passou, que os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, vem o anticristo, e para alcançar popularidade, ele vem pregando paz e segurança, e caindo na popularidade do povo. Mas na metade da semana, bem nos 3 anos e meio, aí muda o cenário, muda tudo. E aí é quando
eles vão experimentar coisas aqui na terra que, olha, é o que Jesus falou. Coisas terríveis vão acontecer. E eu mostrei que só numa tacada aqui vai morrer a quarta parte dos habitantes da terra. Ou pelo menos 2 bilhões. Eu não estou falando milhões. A terra, nós temos quase 8 bilhões, né, de pessoas habitando. É 7 bilhões, 600 e tantos milhões. Então, quem sabe até lá nós vamos chegar nos 8 bilhões de habitantes. E a Bíblia diz que vai morrer, a quarta parte desses habitantes. Então vai ser dias terríveis. Agora, escute bem isso aqui é importante você saber. Nesse tópico, trataremos que o tribunal de Cristo será um trono de concessão de prêmios aos vencedores deste mundo tenebroso. Ou seja, tudo aquilo que você fez para a obra de Deus, no que tange a sua obra, você vai receber galardão. E aí, às vezes, eu fico pensando, eu cheguei aqui e eu vi esse copo com água que o irmão, agora há pouco, colocou aqui. A Bíblia diz, Jesus falou, eu não estou inventando nada. Ele diz que aquele que der um copo d'água a um profeta, receberá galardão de profeta. Irmão, deu um copo de água fria, e o irmão deu bem geladinha. Agora, se der Coca-Cola, então, eu acho que a bênção é maior, viu? Agora, já pensou como é que vai ser? Alguém pensa que é algo simples, você pegar o envelope, colocar uma oferta, você dizimar, ajudar. Olha, eu não tenho como, Deus não me deu o dom de pregar, Deus não me deu o dom de cantar, mas eu contribuo com alegria, eu faço a obra, eu dou a minha oferta com alegria. Irmão, tudo aquilo que você fez para Deus, através do corpo, você receberá o seu galardão. A Bíblia diz, aquele que der um copo de água, Jesus falou, a um desses meus pequeninos, jamais perderá o seu galardão. Você vê que com Cristo é assim. E nesse tribunal, é quando nós, né, eu acredito que todos nós que aqui estamos, vamos receber o nosso galardão. Ainda que o crente se salve da condenação eterna pela justificação que a fé em Cristo alcança, é o que diz lá em Romanos, capítulo 5, verso de número 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que a gente alcance a salvação por essa justificação que nós recebemos de Cristo, o cristão será julgado por suas ações, conforme está escrito aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, mesmo que aqui não se trata de um tribunal de condenação, e mesmo que você tenha recebido a justificação dos seus pecados através do sacrifício de Cristo, mas você terá que comparecer diante desse tribunal para ser julgado ou julgada as suas ações. Tudo aquilo que você fez, meu filho, não tem escapatória, não. As nossas relações com nossos irmãos serão examinadas. Romanos capítulo 14, versículo de número 10. Até as nossas ações com os nossos irmãos serão examinadas. Olha lá, mas tu que julgas o teu irmão, ou tu também que despreza o teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha de novo, segunda vez a palavra tribunal de Cristo. Até as nossas relações uns com os outros passará por esse tribunal.
E eu não sei como é que alguns crentes encrenqueiros, briguento, vai comparecer diante desse tribunal. Só arruma encrenca. Encrenca com o irmão, encrenca com o outro. Se um está cantando, ele critica. Se o outro está falando, ele aponta o dedo para os pastores, fala de um, fala de outro. Ó, até as nossas relações uns com os outros serão examinadas diante desse tribunal, onde vemos que o nosso serviço a Deus, tá, será provado como por meio do fogo. Vamos mostrar isso para vocês? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, ou 3 como queiram. E vamos ver, olha, coloca a partir do verso 7, para você entender. Paulo, ele vem falando da semeadura. Ele dá um majestoso ensino para a igreja de Corinto, porque estava havendo lá umas briguinhas, sabe? Porque a igreja de Corinto era conhecida como a igreja dos 9 dons. Nem um dom faltava. Era uma igreja, estava repleta de dons. Mas olha para cá, pouquíssimo amor. Tinha excesso de dons espirituais, mas pouquíssimo amor. Então havia lá uns grupos lá, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Estava lá naquela disputa acirrada. Aí Paulo, ele começa a falar da lei da semeadura, e ele vem falando, e por volta do versículo 7 ele diz: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso de número 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Está vendo? O que planta e o que rega. Mas cada um receberá o seu galardão. Olha aí. Falando o quê? No momento que a igreja comparecer diante do tribunal de Cristo, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Agora eu não sei como é que esses crentes preguiçosos, espiritualmente falando, que não gostam de fazer nada, ele não se move nenhuma palha para Jesus. Se ele vê uma coisa, um papel no chão, uma coisa desarrumada na casa de Deus, ele não faz nada, ele não gosta de trabalhar. Como é que vai receber galardão? Nós vamos receber o galardão segundo o nosso trabalho. Por isso que eu disse aqui ontem, que quando Jesus falou com Pedro acerca do amor, quem ama, irmão, presta serviços espirituais para Deus. Esse negócio, eu amo a Deus, eu amo, mas vê o pecador sem Jesus aí fora, não tem coragem de falar do amor de Cristo para o pecador, que ama coisa nenhuma, irmão. Como é que você diz que ama e com a cara lambida? Eu amo meu irmão, eu amo fulano de tal. Mas ele está no pecado, você não prega a palavra para ele. Ele está desviado ou afastado da igreja, você não fala de Jesus. Irmão, está desviado, volte para Jesus, irmão. A qualquer momento pode acontecer o toque da trombeta. Jesus pode vir, você pode ficar. Ele tem como cristão que falar alguma coisa. Ele não fala. Ele não fala. Então eu não sei como é que os preguiçosos vão comparecer diante desse tribunal. Porque esse tribunal é para quem trabalha, segundo o seu trabalho. A gente não vem na igreja só para louvar, tal. Eu disse ontem aqui que o céu está cheio de adoração. E adoradores melhores do que eu e você, porque eles não têm pecado. Anjo, arcanjo, querubim, não tem pecado, melhor do que nós. Agora Deus quer ter pessoas que trabalham para Ele, que trabalha no seu reino, que investe no seu reino, que faz alguma coisa em prol do seu reino. Deus quer pessoas assim.
Então, eu não sei como é que os preguiçosos vão comparecer diante desse tribunal, porque é segundo o seu trabalho. Segundo o seu trabalho. Agora eu pergunto, o que é que você tem feito para Jesus? Tem falado, pastor, eu não sei pregar. Mas para falar de Jesus para alguém, precisa saber pregar? Não, não precisa saber pregar. É só você contar o que Jesus fez na sua vida. É só, irmão, hoje é só a gente abrir a boca. O Espírito Santo se encarrega de fazer a obra no coração do pecador através daquilo que nós falamos. Então é só você abrir a boca e contar, Jesus transformou a minha vida. Você não me conhece, mas quando eu fui para a igreja lá, eu era um beberrão. Eu era um perdido, eu não conhecia Jesus, eu não tinha alegria, eu não tinha paz. Mas olha, a partir do momento que eu aceitei a Cristo como meu Salvador pessoal, Ele transformou a minha vida. Aí você conta, isso vai brotar curiosidade, vai mexer com aquela pessoa. Ela diz, se Jesus fez para essa pessoa que eu a conheci, era pior do que eu, Ele vai fazer na minha vida também. Ela pode se converter. E aí, você começa a receber o seu galardão. Por isso que eu digo, tem pessoa que senta lá atrás, vai ter mais galardão do que aqueles que sentam aqui. Mas por quê? Porque são pessoas que pregam, são pessoas que trabalham. Ela não trabalha só aqui dentro da igreja, ela trabalha lá fora também. Trabalha lá fora. E isto é de suma importância. Aí Paulo diz, é segundo o seu trabalho. Verso de número 9. Porque nós somos cooperadores de quem? Do pastor Adão? Do Ministério Hope? Não. Somos cooperadores de Deus. E ele diz, Paulo apontando, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Tá? Um edifício que está em construção. 10. Depressa, filho. Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Aí ele traz uma responsabilidade dizendo, mas veja como cada um edifica sobre ele. Responsabilidade total. Aí, verso de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Ou seja, daquilo que está estabelecido. O qual é quem? Jesus Cristo. Ele é o fundamento principal. Agora vem a coisa, agora a casca engrossa. Agora a casca engrossa. Tá? E daqui a pouco eu vou mostrar, agora eu só vou ler, depois eu vou explicar isso aí. Porque aí fala, olha para cá, de 3 tipos de materiais. Aí fala de ouro, de prata, pedras preciosas, que seria aí, né, ouro, prata, ou cobre, ou bronze, a mesma coisa, cobre e bronze, a mesma coisa. E depois fala dos outros 3 materiais que, joga lá no fogo e não sobra nada. Fala de madeira, feno e palha. São 3 materiais perecíveis. Olha o que ele diz. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, que pedras preciosas ali seria então como que num pódio, onde tem 3 tipos de prêmio, né? O ouro é o prêmio máximo, a prata um pouco inferior, mas também tem o seu poder aquisitivo, e também pedras preciosas, o bronze ou cobre, em outras palavras. Aí vem mais 3, madeira, feno e palha. Daqui a pouco eu vou mostrar quais desses materiais nós estamos apresentando a Deus. Verso seguinte. A obra de cada um se manifestará. Ou seja, diante do tribunal, irmão, esse tribunal não tem como a pessoa esconder alguma coisa que ela fez ou
ficar oculto alguma coisa que ela não fez. Tudo será manifesto. A Bíblia diz que Deus, nesse dia, Deus trará à luz a todas as obras dos homens. Não tem escapatória. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, Paulo diz, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não adianta, nessa hora, não mas eu fiz isso. Fez? Cadê? Passou pela prova do fogo, sobrou alguma coisa. Mas eu fiz. Fez para você. Sabe que muitos vão receber uma decepção tão grande nesse dia, porque ele fez sim. Mas quando ele não fazia para a glória de Deus, fazia para se aparecer, cantava para se aparecer, ajudava a igreja, ajudava para se aparecer, tudo que ele fazia era para se aparecer, e aí será negado diante desse tribunal, ou seja, não, mas eu fiz, não fez, não fez, aqui não tem equívoco, aqui não tem enrolação, diante desse tribunal não tem enrolação. Diz o verso anterior, filho. O dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo. Verso seguinte. Se a obra que alguém edificou nesta parte, qual? Que eu citei agora no contexto. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Ou seja, coloca lá, vamos colocar o ouro, a prata e as pedras preciosas na prova do fogo. O ouro, você já percebeu que quando você coloca o ouro no fogo, ele fica mais ouro, mais brilhante ainda, porque é ouro. A prata também reluz mais e assim sucessivamente. E outras pedras preciosas. Agora, coloca lá a lenha no fogo, irmão, palha no fogo, feno, que é palha também, feno é palha, mas é uma palha mais mastigadinha, é quase que um pó, que a gente jogava lá na usina, ele já é quase um pó de uma madeira serrada, é feno, é pior do que palha. Não aguenta ver, no calor do fogo, ele já pega fogo e desaparece. Então, esses materiais será colocado lá. E a Bíblia diz que a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, vai receber galardão. Agora veja o verso seguinte. Se a obra que alguém, ou se a obra de alguém se queimar, o que queima no fogo? É madeira. É feno, é palha. A obra que alguém edificou vai ser colocado lá na prova do fogo. Queima. Sofrerá detrimento. O que é detrimento, pastor? Prejuízos. Ele vai ser salvo? Vai ser salvo. Pastor, mas glória a Deus então por isso. Glória a Deus, você tinha que ter vergonha na cara, meu irmão, de não ter feito nada para Jesus. Glória a Deus, entrar no céu por um triz. Glória a Deus. Glória a Deus, pelo menos, mesmo coisando pelas beiradinhas, eu entro lá. Mas isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, prejuízo, não terá galardão. Essa palavra detrimento quer dizer prejuízos. Ele terá prejuízo, não vai ter lucro. É a mesma coisa você pegar o dinheiro seu e ir na onda de alguém. Você tem 10 mil reais. Aplica aqui na minha, eu tenho aqui um negócio, tal, que você vai receber com juros. Como Jesus falou, dando aqueles talentos àqueles homens. E quando chegou lá na hora do acerto, não granjeou nada, não deu juro, não deu nada. É a mesma coisa você pegar 10 mil reais, deixar um ano numa conta e chegar lá, só tem os 10 mil. Não aumentou nada. Então,
É a mesma coisa. A pessoa terá, poxa, se eu soubesse, deixei o dinheiro 1 ano lá parado e não deu juro. Quando você não ganha, você perde, meu irmão. Na vida, a lógica é essa. Quando você não ganha, você perde. Sofrerá detrimento. Mas o tal, olha aí, isso é um mistério. Mas o tal será salvo. Pastor, mesmo assim, por que ele vai ser salvo? Pelo fato de crer no nome de Cristo. Pelo fato de aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Gólgota, pelo fato dele estar inserido em Romanos capítulo 5, verso 1, sendo justificado pela fé. Ele foi justificado pela fé, agora ele vai ter prejuízo, não será galardoado, não será, mas a Bíblia diz que ele será salvo, como que, todavia, pelo fogo. Daqui a pouco eu vou mostrar o que significa isso. Salvo como que pelo fogo. Daqui a pouco a gente volta aí. Deixa eu dar sequência. Possivelmente, irmão, veremos e lembraremos momentaneamente dos nossos pecados e faltas. Eu acho que nesse tribunal de Cristo, eu penso assim, que nesse momento do tribunal, quando você vê que todos os seus materiais diante do fogo, não sobrou nada, só sobrou cinza, você vai ter um momento de arrependimento. Poxa, por que eu não me esforcei para dar o meu melhor para Cristo? Você viu a atitude daquela mulher que pegou o vaso de alabastro, que valia 300 dinheiro, tinha que trabalhar 1 ano praticamente para comprar um perfume aromático daquele. E quando ela, diante de Jesus, fez toda aquela cena ungiu os pés do Senhor, enxugou com seus cabelos, ungiu com unguento. Aí teve um discípulo que diz, mas para que tanto desperdício? Judas, preso ao dinheiro. Vai ter crente que nesse dia vai dizer, poxa, por que eu não investi mais na obra de Deus? Por que eu não investi? Porque ao invés de dar 10, eu não dei 20. E sabia que tem gente que não dá só 10%. Eu conheço pessoa na igreja que dá 15%, 20%. Aqui tem gente que dá 20%. Aqui, pastor. E é gente que ganha uma miniatura, o salário mínimo, e dá 20%. Dá 20%, se pegar tudo, dá 20%. Ou seja, vai ter gente que nesse dia vai estar prazeroso, feliz, gozoso. Mas vai ter gente, irmão, que vai sair diante desse tribunal envergonhado. Envergonhado, porque na prova do fogo se coloca os materiais que durante toda a sua vida ele fez para Deus, se coloca o material e aí não sobra nada. Por quê? Porque é madeira, feno e palha. Desapareceu na prova do fogo. E ele sairá diante do trono envergonhado. Isso é terrível, mas segundo a Bíblia é verdade. Então, eu acredito que possivelmente nós veremos e lembraremos momentaneamente diante desse tribunal, né? E você vai ter um mero arrependimento, né? Poxa, então eu digo mero, mas de repente até profundo arrependimento. Porque eu não fiz mais para o meu Deus? Porque eu não trabalhei mais na obra? Agora, meu filho, não tem mais jeito. Mas logo em seguida, reconhecê-los, claro, as nossas falhas, os nossos pecados, apagados e perdoados para sempre pelo sangue de Cristo. Esse é o sangue que nos justifica. Uma outra coisa que eu preciso fazer você entender. Segundo o ensinamento do apóstolo São Paulo, não há condenação diante desse tribunal. Por quê, pastor? Porque não há condenação para um crente que piamente vive
em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse tribunal, ou diante desse tribunal, não haverá condenação. Não é esse caso. Condenação é lá no juízo final, depois dos 7 anos da grande tribulação, no juízo final. Isso aí não, é concessão de premiação, de galardão. Agora, portanto, nesse tribunal, não se trata de julgamento para a condenação, mas sim quando a igreja será galardoada pelo justo e fiel retribuidor. Quer ver o que diz Apocalipse 22, o versículo de número 12? Isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é estudo para a gente ficar aí, 3, 4 dias ensinando. E às vezes o nosso povo, a nossa geração, não tem fome da palavra de Deus. Eu fico envergonhado com a nossa geração. Olha o que diz a Bíblia: e eis que venho sem demora. Eis que venho cedo. Essa palavra, eu venho cedo, é a mesma que está escrito lá, Apocalipse 3 e 11. Eis que venho sem demora. Ou vir cedo, venho sem demora, a mesma coisa. Aí, depois da vírgula: e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vem, irmão, e ele está vindo para nos dar o galardão, tá? Para nos dar o galardão. Irmãs, que você olha assim, mas essa aí só limpa o banheiro da igreja, é a faxineira da igreja, que galardão essa pessoa terá? O outro, esse aí só porteiro, fica na porta, que galardão ele terá? Aquele lá só cuida das luzes, aquele lá limpa ventilador. A função dele, eu limpo o ventilador na roupa, a função dele. Isso aí é desprezível. Desprezível, jamais. Desprezível, jamais, tá? Jamais. Então, nesse dia, todos os nossos atos, né, atribuído à obra de Deus, com relação à obra de Deus, para que a obra de Deus sofra crescimento, né, cresça na terra, tudo aquilo que você fez para promover a obra no tocante ela crescer, você terá o seu galardão. Seja no sentido material, você sustentando a obra. Você sabia? Eu conheço famílias inteiras. Eu conheci uma família que só a família eles adotaram para sustentar um missionário. Eu passei por igreja que a família, eram uns 10 na família, né? Entre família, filhos, mas juntou os 10 e disse: nós vamos adotar um missionário. Ou seja, pastor, todos os meses, o salário desse missionário é nós que vamos pagar. Então você vê como é que não vai ser esse tribunal de pessoas corajosas, que não ficou presa ao dinheiro, ao mundo material, que não se prendeu, mas que ajuntou. Eu até entendo que quando a Bíblia diz ajuntar tesouro no céu, esse dia foi a Rose que leu aqui, eu fiquei... Claro que a gente estuda sempre essa palavra, mas às vezes uma simples palavra abre a sua mente ainda mais. Ajuntar tesouro no céu, irmão, é você investir no reino de Deus. Cada moeda, cada centavo que você dá aqui para a obra de Deus, você será galardoado por isso. Então, eu não sei, tem uns que, dízimo, bom, não importa, chama, se é 15%, se é 20%, mesmo que a pessoa não chame de dízimo ou de oferta, mas se ela o faz de todo o coração, ela vai ter galardão. Isso é bíblico, isso está na palavra. Outro sim, os materiais que nós encontramos aqui, né? Materiais que serão analisados nesse tribunal de Cristo: ouro,
prata e bronze. É semelhante ao pódio, né? Quando tem corridas aí, por exemplo, a corrida de final de ano, a São Silvestre, tem 3 tipos de premiação. Tem aqueles que recebem o ouro, tem uns que ficam com a prata, né? E outros com o bronze. Também nas taças de jogos de futebol, também tem o ouro, tem a disputa do ouro. Aí o que perde o campeonato fica em segundo lugar, leva a prata. Aí tem uma disputa de terceiro e quarto lugar que leva o terceiro, que é o bronze, né? Ouro, prata e bronze. É a mesma coisa. No reino de Deus só muda o intento daquilo que a gente faz, mas não muda o sentido secular da palavra. Tá? É um pódio de concessão, de premiação. Como tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Você vê que quando a pessoa corre bem, mesmo que ele chega no último lugar, mas ele recebe às vezes recebe um troféu muito simples, mas ele chegou se arrastando. Mas ele conseguiu, tem que passar aquela fita, né? Ele conseguiu, mesmo arrebentado lá. Eu vi um que teve que puxar ele, que ele estava morto. Ele estava morto, caindo. Mas ele conseguiu passar lá. Chegou em último lugar, se arrastando. Recebeu o seu prêmio. Uma simples medalha da competição. Mas recebeu a sua premiação. É dessa forma. Às vezes tem gente que está se arrastando para entrar no céu. Você não sabe o tamanho de luta e de sacrifício que essa pessoa está enfrentando. Mas ela está fazendo com alegria. Mesmo se arrastando, ela não deixa de Jesus. Mesmo se arrastando, lutando, ela está fazendo a obra de Deus. Outro sim, este julgamento ocorrerá concernente o trabalho efetuado por cada um. Preste atenção, a Bíblia não nos dá fundamento para a doutrina de um purgatório. Porque as pessoas pensam, tribunal de Cristo, já sei. Vai ser um purgatório, onde as pessoas, os pecados das pessoas vão ser purgados. Mas não existe purgatório. Aliás, purgatório, com L no lugar de R, purgatório, ou purgatório, eu conheço, na verdade eu conheci. Eu morei numa casa de pau a pique, meu irmão, mas lá era um verdadeiro não é é purgatório, mas como tinha pulga. Irmão, era pulga de dia, pulga. O meu pai chegou a fazer uma música. Meu pai chegou a fazer uma música. Ele cantava uma música e dizia: não sei se é pulga ou percevejo, que tanto me morde, eu olho e não vejo. Ele diz: eu sacudo, torno sacudir. O diabo da pulga não deixa eu dormir. Então era um purgatório, irmão. Era um purgatório. Esse sim existe. Eu morei numa casa que era assim, irmão. A gente ia para a escola, irmão, e ia coçando. Pulgas. Agora, purgatório com R, um lugar para purgar os pecados das pessoas, para melhorar um pouquinho, para a pessoa entrar no céu. Olha para cá, isso não existe. Pode ser que existam alguns purgatórios por aí ainda, mas purgatório, segundo a Bíblia, fique tranquilo, irmão, não existe. Tá? Eles dizem lá onde as almas peladas, né, vão ficar lá sofrendo. É um meio inferno. Para eles o purgatório é um meio inferno. É um lugar já de sofrimento. Isso não é bíblico, isso não existe. Fique tranquilo. Outro sim, esses versículos refutam tal doutrina. A propósito, somos sabedores de que o sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo o pecado. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, nosso purgatório está aí, ó. O sangue de Jesus já nos purificou. Um cristão verdadeiro aprecia o julgamento de um juiz
reto. Olha o que está escrito em Jó 23:3. Jó 23:3. O que diz? Ah, se eu soubesse que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó expressando. Então, um crente que é fiel, ele não teme se comparecer. Jó estava falando da sua fidelidade. Eu poderia me apresentar diante do seu tribunal. Ele chegou a dizer, Jó, pela sua fidelidade, pesa-me, Senhor, em sua balança, e saberás, Deus, a minha sinceridade. Ele pediu para Deus colocar ele na balança. Por isso que o tribunal tem uma imagem aí, né? Tem imagem da balança. Porque tribunal é isso. Tem, né? Tribunal tem um negócio para bater ali, o veredito, né? Mas também tem a balança. Por que a balança? Coloca uma obra dali e a justiça. Vamos ver o que vai pesar mais no pau da balança. Aí você que sabe o que você está fazendo para Deus, quais são as suas intenções, as suas motivações na igreja. Eu quero cantar, mas para ser visto, eu quero pregar. Mas para ser visto pelos homens, quais são as suas motivações? Tudo isso nesse dia será examinado. Não tendo, então, nenhum temor de ser julgado. Olha o que diz o Salmo 9, verso de número 4. Salmo 9, verso 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentarás no tribunal, julgando justamente. Então, a gente não teme esse tribunal. Este fogo que nós lemos aqui, que vai examinar, analisar as nossas obras, escute bem isso, esse fogo dura apenas um dia. É futuro e não presente. É destrutivo, não purificador. Destrói obras, não pessoas. Esse fogo não é o fogo lá, que é o fogo do inferno, ou fogo do abismo, porque até o inferno vai ser lançado lá no abismo. Esse fogo, preste atenção, dura apenas um dia. É futuro e não presente. É destrutivo, não purificador. Destrói obras, não pessoas. Causa perda e não lucro. O tribunal de Cristo avaliará os materiais que temos utilizado na construção do edifício da nossa vida. Todos os materiais que você tem utilizado no edifício. Você viu Paulo dizendo que nós somos o edifício de Cristo? Paulo chegou a dizer que nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo. Então, se você templo é o quê? Um edifício. Agora, quais materiais eu estou usando nesse edifício? Quais materiais eu estou usando? Então, nesse dia, pela prova do fogo, será feita a prova dos materiais que nós estamos utilizando e colocando para realizar, para fazer a obra de Deus. Equivale dizer, escute bem isso, que se a obra de um crente não permanecer, claro, pela prova do fogo, ele será, ou seja, ele terá um grande prejuízo. Vou recapitular. Equivale dizer que se a obra de um crente não permanecer pela prova do fogo, ele terá grande prejuízo, ou seja, não terá galardão. Mas o tal será salvo, mas como um homem fugindo através de uma barreira de fogo. O que é isso, quando Paulo diz salvo como que pelo fogo? O que você entende, salvo como que pelo fogo? Vou desenhar para você. Está alguém numa casa, ele ou com a sua família ali sozinho. E vem o chefe da família, a casa pega fogo e queima, e ele não vê nenhuma saída. Ele salva a esposa, ele salva os filhos, e aí de repente cai mais uma parede de lá, da onde a única passagem que ele tinha para tirá-lo das labaredas de fogo,
cai lá uma parede e ele fica sem passagem. Só que antes dessa barreira, ou dessa parede, ou do paredão cair, ele consegue, irmão, ele consegue passar correndo ali. Às vezes, até com fogo na camisa dele ou na roupa dele. Mas ele consegue escapar. E quando ele escapa, ele olha para trás, aquela casa é tomada pelo fogo. É como esse corpo de bombeiros, os salva-vidas, que eles entram, de repente pega fogo numa casa e eles entram. E você vê que às vezes tem até alguns bombeiros, alguns soldados de corpo bombeiro, que eles perdem até a vida. E tem alguns que saem por um triz. É aquela pessoa que, nesses dias eu vi, mostrar um vídeo, o camarada andando no trilho do trem. Eu não sei se o cara estava bêbado, eu não sei, irmão. E ele estava andando, e o trem vinha, parece que não era o trem bala, lá mas vinha a toda. E o cara andando. Aí um outro, que eu acho que era um lugar um pouco baixo, e tinha casas dos dois lados. Aí um outro veio, que nem eu vi, eu só vi, e a gente só observa no vídeo, quando ele pula, empurra o outro, tira ele, e cai os dois lá, e o trem passa. Ou seja, não morreu por um triz. É exatamente essa pessoa. Ela vai ser salva, porque não teve nenhum galardão, mas pelo fato de crer no nome de Jesus e ser fiel até o fim, guardando a sua palavra, a pessoa vai ser salva. Mas não vai ter nenhum galardão diante desse tribunal. Ou seja, vai sair diante do tribunal, cabisbaixo, envergonhado. Pastor, todos saberão? Claro, irmão, a igreja vai estar lá. A gente vai olhar para alguém, poxa. E já pensou a decepção dos pastores nesse dia? Dizer, olha, o tanto que eu ensinei essa igreja a fazer a obra de Deus, a trabalhar para Jesus. Por que essa igreja não fez? E agora esse irmãozinho sai aí todo envergonhado. Será uma vergonha geral, tanto para aquele crente que não for galardoado nesse tribunal, como para o seu pastor e o restante do rebanho. Vai ser uma vergonha geral, uma vergonha. Um pouquinho mais. A parábola dos trabalhadores da vinha ensina que a entrada no reino de Deus trata-se de privilégios e não de mérito. Então é por isso que Paulo escreveu tanto lá para a igreja de Éfeso, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9 do capítulo 2 de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 9, diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a entrada no reino de Deus, ela se trata de privilégios, através da graça, e não é de mérito. Você não vai entrar no céu porque você merece. Se fosse por merecimento, irmão, ninguém entraria no céu. Mas você vai entrar no céu pelo sacrifício de Cristo. Não é por mérito. Tem gente que às vezes eu fico olhando aí, estavam evangelizando aí é onde eu estou fazendo fisioterapia. Mas eu não bebo, eu não fumo. Falei, meu filho, você pode não beber, você pode não fumar. Se você não aceitar Cristo como teu salvador pessoal e confessar a Cristo, você está perdido. Você pode fazer tudo. Você pode ser uma pessoa boa, andar direito com seus negócios, comprar e pagar, tratar e cumprir. Isso é o dever de um cidadão terrestre. Mas para entrar no céu é por méritos de Cristo. É pelo que Ele fez, não o que você fez. Você aceitou o sacrifício dele. O que eu fiz? Eu aceitei o sacrifício de Cristo. Mas foi Ele que pagou o preço pela minha salvação. Deus nos provou isso. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Aí Paulo diz, olha, esse é o amor de Deus, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Santos.
pecadores. Méritos de Cristo. Na parábola, Cristo adverte contra atitudes erradas. Primeiro, não se considerar superior a ninguém por ter um cargo de sucesso. Segundo, evitar o espírito de inveja quando você está trabalhando para Jesus. Tem gente que trabalha com aquele espírito invejoso, querendo fazer mais, mas não é para agradar a Deus, mas é para se aparecer, né? E se ele faz um bem para alguém da igreja, logo ele toca a trombeta. Aí Jesus vem contra esse tipo de ensinamento e diz, se você der com uma mão, você esconde a outra. Não seja como os fariseus hipócritas, que ia lá para as praças da cidade, fazia largas orações. Quando dava esmola, tocava a trombeta, e assim sucessivamente. Então, a gente precisa entender, às vezes tem gente que paga dízimo e nem quer que coloque o nome lá no envelope. É uma opção dela, eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Por quê? Porque é uma opção da pessoa, é uma opção da pessoa. Ah, mas era mais santa do que aquela que coloca o nome? Não, são iguais, mas é uma opção dela, um sistema que ela adotou. Amém, glória a Deus e aleluia. Vai até economizar os envelopes. Não tem problema, só que nada daquilo que a gente fizer, irmão, pode ser para a gente se aparecer. Porque é aí que você faz bastante, mas para Deus você não está fazendo nada. Porque você faz para o seu próprio engrandecimento, ou seja, para a sua própria glória. Deus não aceita. Toda glória semelhante a essa, a Bíblia diz que é carnal, é maligna, não vem de Deus. Na mentalidade da parábola, que eu vou mostrar para vocês aqui, a parábola dos trabalhadores da vinha, preste atenção, Jesus deixou claro que no mundo vindouro, muitos que são considerados grandes líderes, que trabalharam muito e muito tempo na igreja, terão posições inferiores a outrem. E muitos que são desconhecidos, desconhecidos, estão trabalhando no anonimato. Estão trabalhando no anonimato. Desconhecidos terão postos em elevadas posições, maiores do que muitos grandes, ou que se acham grandes, que está pregando para a multidão. É por quê? Porque eles fazem mais no anonimato. Eles não fazem para a glória, para o seu próprio nome aparecer. Tudo que eles fazem é para a glória de Cristo. Então, razão disto é porque Deus avaliará as pessoas, não pela aparência exterior ou pela imperiosidade do seu cargo, mas pela fidelidade na execução do talento recebido. Olha o que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 24 e 25. Capítulo 9, versos 24 e 25. Não sabeis vós que todos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Nas competições dos homens não é assim? Um só leva o prêmio. Tem prêmio aí que você leva o carro, outro você leva o dinheiro, um só leva o prêmio. Os outros é tudo inferior, mas o prêmio principal é um só que eu levo. Aí Paulo diz assim, correi de tal maneira que o alcanceis, ou seja, que alcance o prêmio, a premiação. Verso 25, ele diz assim, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Esses que correm no estádio, ele está se referindo ao versículo anterior, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Aí Paulo diz, nós, porém, uma incorruptível. Eles trabalham, ou correm, ou fazem as suas disputas, acirradas ou não, com intenção.
Agora nós buscando uma coroa incorruptível. É dessa forma. Uma outra coisa, mostra lá Mateus capítulo 25, capítulo 25, versos 20 e 21. Olha o que diz, só uma pincelada, por causa do tempo. Então aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Ou seja, recebeu 5, ele trouxe mais 5. Quanto que ele estava agora? 10. Dobrou o capital, tinha 10. Dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que eu granjeei. Ou seja, ele recebeu 5, agora chega, no acerto de conta, ele tem 10. Verso seguinte. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo ótimo. Esses dias eu preguei aqui, não tem servo excelente, tem servo bom. Não tem servo excelente. Ó, bem está, servo bom, não excelente, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosses fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ou seja, ó, tanto o que recebeu 5, granjeou mais 5, entrou no gozo do seu Senhor. O que recebeu 2 e granjeou mais 2, está aí na parábola, que entrou no gozo do seu Senhor. E as mesmas palavras que foi dita ao primeiro, o que recebera 5, foi dita ao que recebeu 2. Só que o que recebeu 1 talento, o que ele fez? Todos sabem a história. Ele foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Aí, mau e negligente servo. Eu poderia ter pegado o meu dinheiro, ter aplicado, e receberia agora o meu capital com juros, com correção monetária. Ou seja, esse que não negociou, daí vem a responsabilidade para mim e para você. Você que recebeu o talento de Deus. Está fazendo alguma coisa? Seu talento é cantar. Você está cantando? Ah, eu quero cantar na igreja. Não é para cantar lá para os tristes de coração. Não é só na igreja que canta. Ah, eu quero pregar, mas eu não estou vendo o meu nome no cartaz, no banner. Não, ó, prega lá fora, meu filho. Quer vir aqui? Desce aqui, ó, numa manhã de segunda-feira, lá para as 10 horas. Você vai ver a esquina aqui, a caixa, com a fila lá na praia. Começa a pregar um por um ali, ó. E se quiser fazer um púlpito também, você faz. E começa a pregar igual doido. Você não vê que lá na Praça da Sé tem uns, entre aspas, que parece doido, mas não são não, tá? Porque a Bíblia diz lá em Isaías que nem os doidos errarão o caminho. E aí eles começam a pregar lá na Praça da Sé. Parece doido, mas não é doido. E eles começam a falar, arrepende, arrepende. Não veio um pregador americano esse tempo atrás aí, pregando nas ruas da capital de São Paulo? Pregando, olha, o juízo está vindo sobre vocês, o machado está na raiz da árvore, arrepende, feito doido. Mas não é doido não, pregador da palavra. Deus está chamando essas pessoas para pregar o evangelho, não para uma multidão de pessoas. Até porque, irmão, quase todo mundo já ouviu falar de Jesus. Nós estamos arrebatando as últimas almas para Cristo. Nós estamos selecionando agora as últimas almas para Jesus. Então, é a pregação individual que vai funcionar da agora para frente. Não adianta fazer grandes eventos para salvação. Não, agora o que vai fazer a diferença é o tete a tete, boca a boca. É a pregação individual, um chamando o outro. Você é da igreja, chama a sua colega. A Gabi é lá da classe, eu vou chamar algumas amigas para estar aqui no próximo culto. É cada um chama o vizinho, outro chama o amigo do trabalho, outro chama o fulano de tal que está doente, e aí o reino de Deus vai crescendo. E Jesus ainda disse, e ainda há lugar. Ainda há lugar. É desta forma que nós precisamos fazer. Eu dispensei aqui uma parte para estar falando aqui sobre 10 tipos de coroas.
que a igreja receberá no tribunal de Cristo. Cada uma, olha aí, cada uma representando uma coisa. 10 tipos de coroas, que nesse dia, no tribunal de Cristo, será dado aos vencedores, aqueles que trabalharam para Jesus. Primeira coroa, são 10. Primeira coroa, a coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, verso 4. Primeira coroa. Que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. São aqueles que foram salvos por um triz. Não teve nenhum galardão, mas alcançou uma coroa. Qual? A coroa da benignidade e entrou no céu pela misericórdia de Jeová. Irmão, coroa de benignidade e de misericórdia. Segunda coroa, a coroa de gozo. Abra lá, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19. Depois Filipenses 4 e 1. Está lá. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então ele fala aqui do que? Da coroa de gozo. Olha ainda Filipenses 4, verso 1. O que diz? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amado. Coroa de gozo. Alegria quer dizer gozo. Então, essa segunda coroa. A terceira coroa, a coroa da justiça. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Vamos ver. Terceira coroa. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E aí, Paulo nos conforta e diz, espera aí, gente, eu vou colocar um ponto e vírgula. Não é só para mim, não, essa coroa. Ele diz, e não somente a mim, mas a todos, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Sabe que essa coroa, a coroa da justiça, é só para aqueles que amam a vinda do Senhor. Ele diz, não somente a mim. Então, crente que está preocupado com o arrebatamento, crente que está preocupado, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Crente que gosta de ouvir sobre escatologia, sobre o céu, sobre assuntos escatológicos. É crente que amam. Quando fala da vinda de Jesus, irmão, ele está no problema. Quando fala que Jesus vai voltar, ele se alegra. Sabe? Porque ele tem uma viva esperança. Então, os que amarem a vinda do Senhor receberão a coroa da justiça. Terceira coroa. Quarta coroa, a coroa da vida. Diga assim comigo, coroa da vida. Tiago capítulo 1, verso 12. Depois Apocalipse 2 e 10. Tiago, capítulo de número 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Vamos ver lá? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ou seja, essa coroa é dada àquele que resiste às tentações. Ele está quase para cair, mas não cai. É igual José. A mulher se jogou para ele. Ele saiu pelado para o meio da rua. Se fosse hoje, alguém ia dizer, poxa, um homem pelado correndo. Mas ele estava correndo mal, irmão. Correndo da mulher de Potifar, que pulou em cima da cama e não deu tempo de trocar a roupa. Ele saiu pelado. O homem pelado, tá dando escândalo. Não, ele estava correndo da tentação. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, ou seja, passar pelo teste da provação, receberá
a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, aqueles que amam a Cristo não se entregam ao pecado. Então a coroa da vida será dado àqueles que resistem às tentações desse mundo cruento. Quinta coroa, a coroa de glória. Deixa eu recapitular para ficar gravado na sua memória. Primeira coroa, a coroa da benignidade e de misericórdia. Segunda coroa, a coroa de gozo. Terceira coroa, a coroa de justiça. Quarta coroa, a coroa da vida. A quinta coroa, coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Vamos ver? 1 Pedro 5 e o verso de número 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Sabe para quem será dado essa coroa? Eu recebi um ensinamento no primórdio da minha fé. Eu me lembro dele até hoje. Aqueles que sempre tiveram o privilégio de estar debaixo da autoridade pastoral de um pastor. Por isso que diz, ó, quando aparecer, agora não é o seu pastor aqui da terra, é as pessoas que são sujeitas ao seu pastor, que não se levanta contra o pastor, que não divide igreja, mas é aquelas pessoas que quando o seu pastor fala, elas obedecem. A Bíblia diz lá em Hebreus 13 e 17, obedecer a vossos pastores. Deixa aí, filho, deixa aí, não sai daí, não vai para as minhas citações. Ó, é para aqueles que são obedientes aos seus pastores. Por isso diz, quando aparecer, não o seu pastor, mas aquele que está acima do seu pastor, o sumo pastor, vocês que são obedientes, tá? Que quando o seu pastor toma uma decisão, vocês não levantam contra ele. Quando aparecer o sumo pastor, aí vocês vão alcançar a incorruptível coroa de glória. Ô, irmão, isso é dado para crentes que são obedientes aos seus pastores. A sexta coroa, a sexta coroa, a coroa de ouro. Tem a coroa de ouro também. Vamos ver? Apocalipse 4 e 4. O que diz? E ao redor do trono havia 24 tronos. Quantos tronos? 24. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro. A Bíblia fala de pessoas que vai assentar ao lado de Cristo no seu trono. Fala, ele diz, ó, ao que vencer e guardar minha palavra até o fim, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Vai ter gente assentada com Cristo no trono e na sua cabeça coroa de ouro. Ô, irmão, que honra! Ouro é honra, tá? Ouro é o metal mais caro que nós temos hoje. O metal é o ouro, ouro fino. Então, vai receber a coroa de ouro. O que mais, pastor? Em sétimo lugar, a coroa incorruptível. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Coloca lá. 1 Coríntios 9, verso 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. E nós, o quê? Uma coroa incorruptível. Coroa incorruptível é que ela não cede à corrupção. São aqueles, irmão, que ainda que o mundo se inova, né, as concupiscências do mundo nocivas, mas nada o corrompe. Se ele tiver dinheiro, ele não se corrompe. Esses dias eu falei aqui, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Quer conhecer uma pessoa,
joga grana na mão dela para ver. Ela se perde. Tem gente que se vê dinheiro, ele troca a sua alma por dinheiro. Não tem gente aí querendo ser da maçonaria, porque diz que a maçonaria ajuda as pessoas a enriquecer, está querendo ficar rico. Ou seja, ela troca a alma por dinheiro. Tem pessoas que fazem isso. Vamos para a sétima, na verdade era a sexta, agora a oitava. Né? Oitava, a coroa de ouro fino. Interessante, tem coroa de ouro, mas tem a coroa de ouro fino. A coroa de ouro, é um metal bom, mas a coroa de ouro fino, ela é mais vezes provada no fogo. Ela tem maior valor aquisitivo. Olha lá o Salmo de número 21, verso 3. Coroa de ouro fino. Pois o provê das bênçãos de bondade, e pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Então tem a coroa de ouro, mas tem a coroa de ouro fino. A nona coroa, essa aqui eu vou falar e você talvez vai dar risada, mas é verdade. Nós vamos receber também. E hoje eu entendo, porque em todo o pódio, quando é dado lá os prêmios para os vencedores, alguém chega com um buquê de flor, com a coroa e dá lá. Fala, mas por que isso? Tem uns que colocam, tem até uma roda, eles colocam aquela. Mas será que isso aí é uma superstição? Não é, não. Você sabia? O cristão vai receber coroa de flores. Coroa de flores. Abra sua Bíblia, Salmo 132, do verso 16 ao verso 18. Vestirei de salvação o seu sacerdote. Isso é profecia para nós. Vestirei de salvação o seu sacerdote, e os seus santos rejubilarão. Está falando de nós, não é santo que coloca aí na parede, não. Está falando de nós. Verso seguinte: ali farei brotar a força de Davi. Sabe que nós somos a raiz de Davi, tá? Como Cristo também. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. E o verso seguinte: vestirei os seus inimigos de confusão. Mas sobre ele, sobre os justos, sobre aqueles que foram vestidos semelhante vestes de sacerdote, florescerá a sua coroa. Se florescerá, coroa de flores. Até coroa de flores, irmão. E olha, eu fico pensando, porque tem mulher que não aguenta ver flores, né? Então, daí você já entende porque Deus não vai deixar, Cristo não vai deixar sem entregar para a gente coroa de flores. E para finalizar, a 10ª coroa, a coroa de santidade. Deixa eu recapitular e a gente vai ler esse último versículo. Primeira coroa, a coroa de benignidade e de misericórdia. Segunda coroa, a coroa de gozo. Terceira, a coroa de justiça. Quarta, a coroa da vida. Quinta, a coroa de glória. Sexta, a coroa de ouro. Sétima, a coroa incorruptível. Oitava, a coroa de ouro fino. A nona, a coroa de flores. E a 10ª, a coroa de santidade. Êxodo, capítulo 29, versículo de número 6. E a gente vai terminar aqui. O que diz? E a mitra porás sobre sua cabeça. Pastor, peraí. Mas aí está falando de sacerdote. Você nunca leu lá no livro do Apocalipse, no primeiro capítulo e o verso de 4 a 6, que Jesus fez para Deus reis e sacerdote? Ou seja, nós somos reis e sacerdote. Está escrito lá, ó. E nos fez reis, fez a gente reis e sacerdote para Deus.
e o seu Pai. Ele, glória e poder para todo sempre. Então, voltando lá, para finalizar a leitura, veja lá, o que diz? E a mitra porá sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. Se Deus nos fez, ou Cristo nos fez, ou Deus nos fez para Cristo, Cristo nos fez para Deus, reis e sacerdote, então nesse dia também, nós vamos receber a coroa de santidade. Essa coroa só recebia, irmão, o sumo sacerdote, nem o sacerdote recebiam. Só o sumo sacerdote. Por que ele recebia a coroa de santidade? Porque só ele entrava no lugar santíssimo. Só uma vez por ano, e com sacrifício. Agora a igreja não. Aleluia. Nós vamos nesse dia receber a coroa de santidade. Santidade absoluta, irmão. Por quê? Porque jamais a morte e o pecado terá domínio sobre a nossa vida. Irmão, cá entre nós, vale a pena ou não você trabalhar por amor a Cristo? Volte ao tema, irmão, o tribunal de Cristo. Então será um trono de concessão de prêmios para aqueles que trabalharam para o Senhor Jesus Cristo. Olha para cá, eu sei que a gente perdeu muito tempo, sim ou não? Uns discutindo se vai dar dízimo, se não vai dar dízimo, porque ouviu falar que o dízimo é da lei, e outro, não, e ficam lá discutindo, e ao invés de investir a todo vapor os recursos que tem na obra, porque, meu Deus, Jesus está voltando, irmão. Eu estava ouvindo ontem acerca da guerra da Rússia e a Ucrânia ali, irmão. Isso já é um princípio das dores, que a qualquer momento, irmão, estão falando de bombas atômicas. O meu filho Mateus mandou para mim acerca de uma bomba que já tem pronta, os Estados Unidos têm, mas também a Rússia tem, que se jogar uma bomba daquela, aqui, por exemplo, em Mongaguá, não sobra ninguém vivo. Pastor, mas que poder de destruição tem essa bomba? Ela não vai afetar com o fogo, ou aonde ela cair na cabeça de alguém ou numa casa, não. Ela tem, irmão, um veneno mortífero. Ela tem um poder que, se ela cair aqui em Mongaguá, morre Itanhaém, morre Praia Grande. Só uma bomba dessa, ela consegue matar mais de 10 milhões de pessoas. Só uma bomba dessa. Só uma bomba. Agora imagine o que está acontecendo aí. Ninguém quer ceder. Claro que o presidente da Ucrânia não tem que ceder mesmo, né? Mas o outro não quer saber, e vai avançando, e mais gente vai morrendo, e mais gente, já morreu mais de 2.000 soldados, e vai morrendo, e você com a Bíblia na mão, discutindo sobre dá dízimo, se não dá dízimo, se vai pregar para o vizinho, porque há algum tempo atrás o vizinho falou mal de você, ou seja, ele está destinado para o inferno, eu não vou me reconciliar com ele para pregar para ele, o patrão fez olho torto para mim, frangiu a testa, não vou pregar para ele que vai para o inferno, aquele amigo lá ficou de mal de mim, eu não vou pregar para ele, e as pessoas a cada dia estão morrendo sem Jesus. E você acha que não terá nenhuma culpa. Vai nessa para você ver. Então, fique aí, irmão, essa palavra. Que você saia daqui hoje pensativo e, pesaroso com essa palavra. Você lembra uma verdade que Jesus falou para o jovem? E ele saiu pesaroso, porque ele possuía muita grana, muito dinheiro. Essa palavra é para fazer você acordar de noite e repensar na sua vida espiritual. O que eu estou fazendo? Para quem será? O que eu estou fazendo para Jesus? Eu estou pregando? Eu estou evangelizando? Eu estou ajudando o meu pastor? Eu estou ganhando almas para Jesus? Eu estou fazendo alguma coisa em prol do reino? O
que eu estou fazendo? Aí Jesus vem a qualquer momento, casa vai ficar aqui, serviço vai ficar aqui. Sabe que eu cheguei num patamar, irmão, de entender a Bíblia. Eu estava orando aqui, chorando, e eu disse: Senhor, eu acredito piamente que nós somos a geração do arrebatamento. Não haverá outra. Nós e nossos filhos, nós somos a geração do arrebatamento. Jesus vai voltar a qualquer momento, e esta é a geração que vai subir ou que vai ficar, se não praticar essa palavra. Fique em pé, vamos agradecer o Senhor. Provavelmente, próxima semana, nós teremos um outro grande tema que nós estaremos abordando em 4 segundas-feiras. E eu motivo você a vir, a estar conosco, em nome de Jesus. Amém? Mais algum aviso? Você que está na... E é um conselho que eu sempre tenho dado: não vicie apenas ficar na live. É muito bom, é bom você estar trabalhando, você está doente ou descansando, ou na sua igreja hoje não tem culto, e aí você está na frente do celular, ouvindo a palavra. Muito bom, continua, mas não pega isso como uma muleta. Ah não, já que eu estou assistindo a live, eu não vou para a minha igreja. Ah, já que eu estou na live, aí você não vai, não está debaixo da cobertura espiritual de um pastor, não está tomando santa ceia na igreja, não está, só está na live. Meu filho, não, meu filho, aí não é